A paz de Deus a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu de Jesus e eu frequento a Congregação Cristã no Brasil há mais de 30 anos. Fui auxiliar de jovens, operador no som, trabalhei na administração patrimonial e hoje eu sou músico. O motivo pelo qual eu criei este canal Congregação com Reforma é que eu acredito que a Congregação Cristã no Brasil precisa passar pela mudança, tendo como base a Bíblia Sagrada. Eu creio que é do conhecimento da maioria que acompanha as redes sociais, as informações que está sendo vinculada pelas plataformas digitais a respeito em relação à Congregação Cristã no Brasil. Eu creio que uma das igrejas mais faladas no Brasil é a Congregação, ultimamente, por conta de que antigamente era uma ilha fechada, né, em 4 paredes, tinha ali, os assuntos eram internos. Hoje deu publicidade a estes cultos, a exortação da palavra e tudo mais. E tudo isso aí é avaliado pelo um grande público que chega a milhões, né, mais de 4, 5, 6 milhões de pessoas, até muito mais do que isso. E informações que assim não eram vinculadas acabou chegando ao conhecimento de todos. E eu creio que o Braz, os irmãos do ministério, em especial os irmãos do Braz, deveria se preocupar e avaliar ante as críticas e tirar o que é construtivo das críticas, né? Eu creio que toda crítica ela é bem-vinda, desde que seja uma crítica construtiva. E qual é a crítica construtiva? A crítica construtiva é aquela crítica que é a verdade. Quem falar a verdade, aquilo ali é construtivo. O ministério deve aceitar como algo bom para uma mudança. Atender a demanda do povo. O que o povo está cobrando é uma vontade própria ou não? O que o povo está querendo que muda? Será que é todo mundo que está querendo, né, destruir a congregação? Eu creio que não. Tem muitos críticos que eles criticam os pontos errados em busca de uma mudança para a melhoria da própria congregação cristã no Brasil. E os irmãos não podem levar como inimigos da obra. Não, nem todos são inimigos da obra. Muitos dos críticos, eles tinham vontade de que acontecesse uma mudança, estão querendo uma mudança. E eu acompanho alguns canais e eu vejo que até nas críticas incisivas de alguns, eles estão criticando por bem da própria congregação. E os irmãos não podem ter essas pessoas, todas essas pessoas, como inimigo da obra, não. Então, assim, do meu ponto de vista, uma das mudanças necessárias que a congregação deveria adotar era pôr o povão como membro. Quando a instituição põe o povo como membro, para quem não sabe, o povo da congregação não é membro. Os membros da congregação é só os irmãos do ministério. Qual a importância de ser membro de uma instituição? É que quando você é membro, você tem poder de voto e tem poder de veto. Qualquer decisão que a instituição for tomar em relação a ela mesma, alguma mudança que vai afetar a vida do povo, todos os membros deveriam ser consultados se deveria tomar aquela decisão ou não. Eu vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que os irmãos vão tirar um cooperador de uma igreja para pôr um outro cooperador, um cooperador de jovens ou ancião. Se a Irmandade fosse membro daquela igreja, daquela instituição, a Irmandade deveria ser consultada para ver se a Irmandade aceitaria ou não aquela mudança. Porque muitas vezes os irmãos tiram um irmão que está lá há 20 anos, 30 anos do ministério e não dá satisfação para a Irmandade, né? Somente tira e apresenta outro. Eu conheço casos aqui na cidade onde eu moro, de irmãos que tinham 20 anos, irmãos que tinham mais de 30 anos no ministério. Eles foram tirados do nada.
no lugar deles punharam outros irmãos, o filho de um ancião e um amigo de outro ancião, no lugar desses dois irmãos. Isso é só um caso, porque existem centenas e centenas de casos só aqui na cidade onde eu moro. Mas você imagina só o que acontece nos interior do Nordeste, interior do Sudeste do Brasil. É complicado. Então, assim, se a Irmandade fosse membro, eles deveriam ser consultados para que ocorressem essas mudanças, sim ou não. Então, outra mudança desnecessária que eu acredito que eles fizeram, que a Irmandade deveria ser consultada, é tirar os irmãos encarregados de orquestra que regia lá em cima do púlpito, ou melhor, em cima do altar. Ali tem todo um aparato, né, tem todo o microfone, tem ali o púlpito para o irmão pôr o inário, tem a estante. Do nada eles tiraram os irmãos e punharam para reger lá embaixo. Eu conversei com o ancião em relação a essa mudança e ele falou para mim que foi uma decisão dos mais antigos. O problema, irmãos, que essas decisões, sem consultar com o povo, sem consultar com os encarregados, geram um desânimo na vida do povo e dos encarregados, porque eles dão a vida pela obra, né? E do nada eles é tirado e punhado para reger lá embaixo. Gera também um custo para o bolso da Irmandade. Porque quem é que comprou aqueles microfones? Será que foram os irmãos do ministério? Eu creio que não. Eu só estou fazendo uma pergunta. Eu creio que não. Eu creio que quem comprou aqueles microfones... Porque assim, quando você... como punhar os irmãos para reger lá embaixo, teve que comprar um novo microfone, uma caixinha ali de amplificadorzinho ali pequena que fica ao lado do irmão. Teve que criar uma banquinha para o irmão subir em cima. Tem igrejas que não tem banquinhas. Os músicos têm uma dificuldade para poder visibilidade, para poder enxergar o irmão lá na frente regendo. Os meninos têm mais dificuldade, ainda as crianças reclamaram muito, e reclamam até hoje. Os músicos mais baixos também reclamam porque os irmãos mais altos sentam na frente. Os que são músicos, né, que ali é por ordem de instrumento. Então tem instrumento que vai na frente, ou melhor, tem músico que vai na frente com o seu instrumento, por causa da ordem. Ali os violinos e tal. Primeiro é os violinos, depois vem outros instrumentos, os sax. E aí tem irmãos que é altão, então senta na frente e fica ruim, porque para você ter uma visão ali, fica meio complicado. Quando o regente pede uma parte ali pro músico, fica difícil você visibilizar, ter a visão boa, né? Então, para mim é uma mudança desnecessária. Gera um custo no bolso da Irmandade, porque eu creio que não foi os irmãos do ministério que compraram aqueles equipamentos. E não tem precisão, porque o púlpito fica vazio. Eu creio, irmãos, que o púlpito, a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus habita dentro do coração do homem e da mulher que tem temor a Deus. Então, Deus não habita em cima do púlpito, Deus não habita dentro do templo religioso, Deus não habita em cima de um altar feito por mão de homem, mas Deus habita dentro do coração de um homem e de uma mulher que tem temor a Deus. Ou seja, Deus habita dentro do coração de um encarregado de orquestra. Então, quando ele é mais importante do que o próprio púlpito, ele é mais importante do que, para Deus, ele é mais importante do que o altar. Mas nesse caso, me parece que o altar ficou mais importante do que o irmão, porque se tira o irmão lá de cima para reger lá embaixo, o que eu estou falando é um assunto interno, então quem não é da congregação, às vezes tem um pouco de dificuldade de entender o que eu estou falando, mas os irmãos que é da congregação, que sabe os problemas internos que tem lá dentro, sabe do que eu estou falando. Então, se o povo fosse membro, tivesse a carteirinha registrado, eles deveriam ser consultados quando os irmãos fossem tomar uma decisão como essa. Eu não vou prolongar muito nesse vídeo, porque eu vou fazer outros vídeos tratando de vários assuntos e em especial de mudanças necessárias que tem que acontecer dentro da congregação, porque eu creio que
a maioria da Irmandade está vendo, a maioria do povo está observando o número de o fluxo de pessoas que está saindo de dentro da congregação para ir para outras denominações. Tem igreja que tem 100 irmãos da congregação, saiu 100 irmãos, ou melhor, tem igreja que recebeu 100 irmãos da congregação, tem mais de 100 irmãos da congregação. Tem filho de cooperador, ancião, encarregado de orquestra, que está saindo de dentro da congregação, porque não está sendo ouvido, porque não está sendo atendido, porque o sistema da congregação que está no Brasil, da igreja a qual eu faço parte, que para honra e glória do nome do Senhor Jesus, a gente trabalha na obra, dá a nossa vida lá para honra e glória do nome do Senhor. Esses irmãos que estão saindo eram irmãos que tinham 20, 30, irmãos de 40 anos de ministério, porque não está sendo atendido. Uma reivindicação deles não está sendo atendido, não vê mudança. Então eu creio que o Braz deveria debruçar sobre o que está acontecendo dentro da congregação e tomar uma providência. Em primeiro lugar, é tirar esse nepotismo religioso que é pai põe no filho, filho põe no pai, cunhado põe o outro cunhado, e virou aquela monarquia, né? Hierarquia lá, né? De pai para filho, de filho para pai. Parece mais uma empresa familiar do que uma igreja que deveria ser uma igreja livre, uma igreja congregacional, ao invés de ser uma igreja episcopal. Para quem não sabe o que é uma igreja episcopal, a igreja episcopal as ordens vêm de cima para baixo. Vou dar um exemplo aqui, não querendo comparar, mas só dando um exemplo aqui. A igreja católica é episcopal. Toda a ordem vem de Roma. O que é a igreja congregacional? A igreja congregacional é quando a irmandade é consultada, tudo ali atende a demanda local do povo. Isso é a igreja congregacional. Então a congregação é a igreja episcopal. Então a ordem vem do Braz, não consulta com ninguém e pronto. Eu creio que os irmãos deveriam, essa é uma mudança necessária que os irmãos deveriam fazer, é pôr o povo como membro, dar ao povo também um poder de votar e decidir, né, se algumas mudanças o povo aceitava ou não. Isso aí deixa o povo mais feliz, né, digamos assim, o povo mais valorizado. Então, essa é uma das mudanças necessárias que eu creio que a congregação deveria fazer. Eu não vou prolongar muito o vídeo, que a gente vai fazer novos vídeos. E terminando esse vídeo, eu quero pedir você que deixa seu like no sininho e assim inscreve no canal e compartilha, em especial para os irmãos da congregação que assim entende mais o nosso linguajar, sabe do que nós estamos falando. Então você ajuda esse vídeo a chegar a mais irmãos. Quem sabe, né, irmão, não chegam ao conhecimento dos irmãos do Braz e nem só eu, mas vários irmãos que estão assim pedindo uma mudança. Eu creio que o Braz deve debruçar sobre essas demandas e poder atender o povo, né? Porque infelizmente está acontecendo um êxodo dentro da congregação, está saindo muita gente indo para outras denominações, que eu não sou nada contra, né? Quem sentir bem, é uma igreja bíblica, uma igreja que fala do Senhor Jesus, enaltece a pessoa de Cristo, amém. Eu não tenho particularmente, eu não tenho esse exclusivismo de dizer que Deus só está no nosso meio, não. Dizer que Deus só está no nosso meio é pegar Deus e pôr dentro de uma caixinha de fósforo. Deixa eu dar um exemplo aqui para você, em relação ao exclusivismo. Você acha que o evangelho do Senhor Jesus teria chegado a quantidade de pessoas no planeta Terra se o único caminho fosse a congregação? Eu creio que seria muito difícil, porque nós não temos assim a habilidade, eu vou ser sincero, irmão, nós não temos habilidade para evangelizar, né? Deus usa dos irmãos da Assembleia,
de outras denominações, muitos perdem a vida em países difíceis, perdem a família, é morto por conta do Evangelho de Cristo Jesus, por anunciar o Evangelho. E nós não temos a habilidade de poder pregar, anunciar o Evangelho. Nós não podemos pregar em praça pública, como fazem os irmãos da Assembleia, da Batista. Então Deus vai usando os outros irmãos também para o Evangelho ser espalhado em toda a face da terra. Então, assim, eu não estou pedindo ninguém para sair da congregação. Inclusive, eu estou na congregação já faz quase 40 anos. Desde quando eu nasci, eu estou lá dentro. Eu não estou pedindo ninguém para sair da congregação. Mas eu creio que os irmãos do Brás deveriam debruçar sobre uma mudança necessária dentro da congregação. Ver o que realmente é preciso mudar e fazer essa mudança necessária. Tá bom? Eu já prolonguei demais no vídeo, já passou de 15 minutos. Mas eu peço que você faça o seu comentário aqui embaixo. Para que o que você acha? Precisa ou não de uma mudança? É necessária ou não? E tudo que você falar, procura falar com base em alguma coisa, entendeu? Ou melhor, com base na Bíblia Sagrada. Eu aqui, eu agradeço você pelo tempo que ficou acompanhando. Sem mais delonga, vamos encerrar esse vídeo. Deixa eu levantar aqui e desligar o celular. Ou melhor, interromper o vídeo para... E eu peço você que acompanhe os novos vídeos que eu vou lançar, porque vai ter muitos comentários que nós vamos fazer a respeito de uma mudança necessária. Então eu finalizo dizendo que eu acredito sim, que a congregação cristã no Brasil precisa fazer uma mudança com base na Bíblia Sagrada. Sem mais delonga, Deus abençoa, fique na santa paz do Senhor, na santa paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.